que ficam parecendo um escorpião, mordendo o rabo, e ali não sai do cinemês, quando os filmes são algo mais. Fazer uma pergunta? Queria saber, que eu ia perguntar justamente isso, que você tá, cheguei um pouco atrasada, não sei se você falou isso antes, mas eu queria saber se você falou de vários exemplos de filmes, eu queria saber se você sabe, eu lembraria de exemplos de críticas mesmo, de textos, que seriam simbólicos nessa questão de uma crítica semiológica e aí você falou outra coisa que eu achei interessante, que eu queria saber o que você acha da relação entre signo e estereótipo. Às vezes também me interessa a relação entre signo e alegoria, não sei se você vê alguma relação entre os dois. Bom, pela ordem. Rapidinho, nesse sentido que você falou agora do cinemês, uma questão que às vezes me... Não sei, de uma certa forma eu me pergunto se a abordagem semiológica, se ela não pode ser em alguns momentos muito extenuante por esse desejo de dar conta de um signo, entende? Dessa noção de dar conta do que um signo expressa enquanto significante. Aqui no Brasil, a importação da metodologia semiológica ou semiótica se processou no âmbito da ECA, da USP, em São Paulo, e da Unicamp. Alguns professores, que eram ensaístas, resolveram escrever ensaios desta vertente metodológica. O Jean-Claude Bernardet, como que eu já mencionei aqui, foi o que mais se dedicou a isso. E deixou de lado, disse... Não. Mas ele tem um texto que ele acha que é um dos melhores que escreveu, numa revista que já não existe mais, chamada Revista de Cinema. É uma revista de São Paulo, e ele escreveu uma crítica do filme Tabu, do Júlio Bressani, onde ele é brilhante. Aí você tem que admitir. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: em São Paulo funcionou mais porque esse estudo da semiologia, da semiótica, ele esteve muito associado à poesia concreta. Então, os irmãos Campos, Augusto e Haroldo Campos, mais o Mário Chamy, mais o Ferreira Goulart, mais aqui no Rio, Juscelino Grunewald, como eles tinham intimidade com toda uma teoria, uma filosofia da linguagem, eles se saíram melhor do que os críticos do Rio de Janeiro. Então, se alguém quer descobrir os mais brilhantes exemplos de crítica nessa vertente semiológica, tem que ver em São Paulo ou aqui no Rio, Juscelino Grunewald, que tem um livro que vocês podem ler e vão ficar encantados, porque ele escreve muito bem. Era um poeta, brilhante jornalista, chamado Um Filme é um Filme. É uma paráfrase da Gertrude Stein, uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. O Juscelino Grunewald, a Companhia das Letras, tem uma coletânea de livros, entre os quais Um Filme é um Filme. Tem uma outra coletânea chamada Um Filme por Dia, do Muniz Viana, que
merece ser vista. Mas a do Zelino Grunewald é a que mais remete a essa questão. Ele era um defensor de um cinema inovador, ousado, de um cinema de experimentação. Ele colocava o 2001, Odisseia no Espaço, no topo, porque ele achava que era o máximo de experimentação, era o do Kubrick nesse filme. Adorava o Godard, que a Aida promoveu uma mostra no Oi Futuro sobre Godard, e ele tinha coisas que foram lidas lá nessa mostra. José Lino Grunewald. Se quiserem ler um crítico à moda semiológica, porque ele era poeta, tradutor dos maiores poetas americanos e experimentais, Cummings, Joyce. Ele é por aí. Aqui no Rio, as pessoas eram muito mais conservadoras no processo de fazer crítica. Desculpa, mas o Bernardet falou alguma coisa do porquê que ele chegou a se manifestar, do porquê que ele existia? Ele achou o seguinte, que terminada a fase do empirismo, a fase da intuição, da pura especulação subjetiva sobre o que o filme é, o que representa, o método semiológico não interessava mais. Agora todo mundo foi contaminado, todo mundo queria ser um pouco, estar na moda, estar falando com a linguagem mais avançada. Quando eu fico vendo algumas críticas que eu publiquei nesses anos, eu não me lanço da ponte Rio-Niterói, porque eu não quero dar trabalho às pessoas que forem me recolher. Mas é uma coisa, todo mundo, de uma forma ou de outra, imitava a moda ou queria estar up to date. E aí eu era um pivete pretensioso e queria escrever filme como crítica de filme como os blogueiros de hoje estão fazendo, né? Com a maior liberdade. Aquele riso ali é de quem é blogueira, né? Você não é blogueiro, não? Quem é blogueiro aqui nessa sala? Eu preciso descobrir, para não falar mal e não ser apedrejado na porta da... Os críticos, passado o furor semiológico, a febre semiótica, os críticos tiveram muito a lucrar incorporando à sua metodologia os elementos de decifração das imagens, de leitura das situações lendo a semiologia. O Bakhtin não fosse hoje tão avacalhado, porque todo mundo escreve bibliografia, em cada 100 trabalhos, 90 citam Bakhtin. Antigamente era Prop, Roland Barthes. Agora tem uns outros que são mais da moda, mas esses autores, pobre Benjamin. Todo mundo escreve bibliografia. Tem, lá está o Benjamin. E ele era genial. Um dos maiores ensaios semiológicos, uma das maiores experimentações em termos de decifração do visual está num livro que, se ele tivesse feito, acabado, seria equivalente do Capital do Karl Marx na área da filosofia do pensamento. É o livro Passagens, que é desta grossura, onde ele decifrava de cima a baixo todos os subterrâneos de uma civilização que era a europeia e a francesa daquele momento. Passagens
Se alguém lhe chatear, Aida, pegue passagens e jogue na cabeça, porque é um tijolaço desse tamanho. É um livro monumental, caríssimo, mas vale a pena para descobrir o que é que ele queria fazer com a radiografia daquela civilização, daquele momento. Como um filme é só um filme, não vou gastar nada para falar de Diálogos Mortos, do Jorge Romero, ou de Suspiria, do Dario Argento, ou de Tropa de Elite, que merece até um estudo semiológico. Ou os filmes do Almodóvar, Pedro Almodóvar. Tem algo mais semiológico do que Fale com Ela, ou aquele da Tudo Sobre Minha Mãe. O Almodóvar, ele já é a figura semiótica, né? O Almodóvar e dois diretores que eu vou citar para não deixar aqui, 3. Peter Greenaway. Só encara um filme do Peter Greenaway quem tem uma bagagem muito grande, porque o inglês é muito erudito e o cozinheiro, o ladrão, o amante, o taxista, ou aquele filme A Barriga do Arquiteto, o bebê de Michael Bacon, né? O Macon, o Afundando em Números, Drawing by Numbers. Afundando em Números. É um pesadelo. É um pesadelo. Livro de cabeceira. E o livro, o filme, que é só pegar e transplantar para a nossa conversa, que é o livro de cabeceira. São sinais. Esse diretor, conheci o Cavalheiro no Festival de Cannes, quando não era ainda badalado e tal. Fiquei uma noite conversando com ele, levei uma surra de erudição do cara. Pintura, zoologia, história da arte. Lá estava ele, e dizendo que estava surpreso que um crítico da América Latina fosse um interlocutor civilizado, porque